Você já notou como a vida de algumas pessoas muda tão rapidamente que parece até errado? Como se tivessem descoberto algum código secreto universal. Bem, existe uma contradição que ninguém nunca te contou. Você não vive na realidade que vê, você vive na realidade que vibra. E aqui vai a parte chocante. Sua vida atual não é um reflexo do que você quer, é um reflexo do que você tolera. Por anos, eu mesmo vivi uma vida tão limitada que achava impossível acreditar em leis universais. Até que algo completamente improvável aconteceu comigo. Algo que virou minha realidade de cabeça para baixo em questão de dias. Descobri que o universo não responde à lógica. Ele responde à vibração. E desde então, tenho testado, aplicado e provado isso diariamente. A vibração é sempre a parte que as pessoas ignoram, e é exatamente por isso que suas vidas nunca mudam. Elas acreditam que repetir afirmações positivas vai magicamente desbloquear tudo, mas continuam sentindo o mesmo medo, frustração e ansiedade de antes. E é aí que tudo dá errado, porque o universo não responde ao som das suas palavras. Ele responde ao tom dos seus sentimentos. É como tentar sintonizar um rádio usando apenas o volume. Você pode aumentar o som o quanto quiser, mas se estiver na estação errada, nunca ouvirá a música certa. Demorei um tempo para entender isso. Eu pensava positivo, mas vibrava negativo, e a vibração sempre vence. Lembro-me de um período da minha vida em que eu dizia a mim mesmo que tudo ficaria bem, mas cada célula do meu corpo gritava o contrário. Meu peito apertava quando o aluguel vencia. Meu estômago revirava sempre que via alguém mais bem-sucedido. E cada fracasso reforçava uma vibração de inadequação. É curioso como o corpo revela o que a mente tenta esconder. E a maioria das pessoas vive exatamente assim. Elas repetem frases como: eu mereço prosperar, mas seu corpo vibra medo de falhar, insegurança, o trauma de crescer, ouvindo que dinheiro é difícil de conseguir, que não é para todo mundo, ou que as coisas nunca dão certo. E sem perceber, elas passam anos emitindo exatamente a frequência que desejam evitar. Foi só quando eu realmente compreendi isso na prática que comecei a mudar. Além um estudo que emoções de ansiedade e escassez ativam as mesmas áreas no cérebro, ligadas ao sistema de alerta, fazendo com que o corpo produza cortisol, o hormônio do estresse. E quando o cortisol aumenta, sua percepção diminui, suas decisões pioram e sua visão de futuro se estreita. Em outras palavras, mesmo que você diga que quer prosperidade, seu corpo está quimicamente preparado para sobreviver, não para crescer. E tudo ao seu redor começa a refletir isso. Pode parecer coincidência quando várias coisas ruins acontecem juntas, mas não é coincidência. É coerência vibracional. Eu experimentei isso em primeira mão quando ainda trabalhava como bombeiro. Havia dias em que eu chegava ao quartel com uma sensação inexplicável de que nada daria certo. Era como se o dia inteiro estivesse condenado antes mesmo de começar. E era exatamente isso que acontecia. Problemas se acumulavam, contratempos surgiam, pessoas se distanciavam. Eu me perguntava por que a vida era tão dura comigo. Hoje, sei que não era dureza. Era simplesmente a vibração com a qual eu acordava. Eu estava sintonizado no fracasso antes mesmo de sair da cama. A mudança só começou quando percebi um padrão simples. Toda vez que eu assumia o controle da vibração, não apenas do pensamento, mas do sentimento, meu ambiente começava a se comportar de forma diferente. Uma vez, durante um dos períodos mais desafiadores, decidi fazer um pequeno experimento. Em vez de lutar contra as emoções negativas, comecei a observá-las. Quando o medo aparecia, eu não me afogava nele. Eu respirava fundo e me perguntava: o que esse medo está tentando me mostrar? E então eu imediatamente substituía esse sentimento por outro. Não uma frase bonita, mas um sentimento genuíno, mesmo que fosse apenas
1% mais leve. Eu dizia a mim mesmo, ainda não estou seguro, mas estou avançando. E deixava meu corpo sentir isso, mesmo que sutilmente. A cada repetição, algo dentro de mim se alinhava. Foi durante esse processo que algo surpreendente aconteceu. Em poucos dias, as pessoas começaram a me tratar de forma diferente, como se eu tivesse ficado mais confiante da noite para o dia. Eu não tinha mudado meu corte de cabelo, minhas roupas, meu salário, nada, mas minha vibração havia mudado. E quando sua vibração muda, o mundo responde. Talvez você já tenha experimentado isso sem nem perceber. Aquele dia em que você acordou leve, sem motivo específico, e de repente tudo fluiu. Alguém abriu uma porta, uma conversa correu bem, um problema se resolveu sozinho. Ou aquele dia em que você acordou irritado e o resto dele se tornou um ímã para contratempos. Não é um mistério, é vibração. Seu corpo é uma antena que transmite e recebe constantemente. Agora, pense em um desejo profundo que você tenha, algo grande, algo que você gostaria de ver acontecer nos próximos meses. Agora, observe a sensação que surge em seu corpo quando você pensa nisso. Se medo, culpa, dúvida ou uma sensação de distância surgir, significa que você está vibrando na frequência oposta ao que deseja. E por mais que você queira, você não pode atrair algo que está vibrando no polo oposto. É aqui que as pessoas ficam presas. Elas desejam o futuro, mas vibram o passado. Elas vibram traumas, vibram comparações, vibram aquela velha sensação de não sou bom o suficiente. E o universo, que não julga, nem pune, nem recompensa, simplesmente responde à frequência ativa. Isso explica por que tantas pessoas talentosas permanecem estagnadas, enquanto outras que parecem comuns avançam tão rapidamente. Comecei a prosperar quando parei de sentir vergonha do meu passado e comecei a sentir gratidão pelo meu futuro. A gratidão é uma das maneiras mais rápidas de elevar sua vibração. Não é pensamento positivo barato, é pura química. A gratidão reduz o cortisol, aumenta a serotonina e a dopamina e coloca o corpo em um estado de receptividade. E quando o corpo está receptivo, a vibração sobe. E quando a vibração sobe, a realidade começa a se reorganizar a seu favor. Se você quer fazer algo hoje que realmente funcione, faça isto. Por 3 dias, ao acordar, feche os olhos por 2 minutos e imagine algo que você deseja como se já estivesse vivendo aquilo. E não pense. Sinta. Sinta em seu corpo. Sinta em seu peito. Sinta a leveza. Sinta a paz. Sinta a certeza. Mesmo que pareça estranho, continue. A vibração é elevada através do exercício da repetição, não pela perfeição. E observe o que acontece, não porque é mágica, mas porque é um alinhamento natural. Você muda sua vibração e o mundo muda com você, porque sempre foi assim, porque sempre será assim, porque você nunca atraiu pelo que disse, você sempre atraiu pelo que sentiu. A maior armadilha que impede as pessoas de realmente utilizarem a lei da atração é esta tendência quase automática de desejar um futuro enquanto continuam a se comportar como a mesma pessoa do passado. E isso cria um conflito interno tão imenso que a vibração nunca se alinha. O universo não responde ao que você sonha. Ele responde ao que você sustenta energeticamente. E esse sustento não vem de metas. Vem da identidade. Percebi isso no momento em que entendi que querer não muda nada. O que muda é quando você começa a ver seu desejo como algo que já faz parte de você, mesmo antes de qualquer evidência aparecer. Lembro-me distintamente de quando comecei a aplicar isso, na época em que ganhava pouco, tinha dívidas e vivia com a sensação constante de estar 2 passos atrás na vida. É por isso que tantas pessoas dizem, eu quero prosperar, mas vibram o medo do fracasso. Elas dizem, eu quero amor, mas vibram o abandono. Elas dizem, eu quero paz,
mas vibram a ansiedade. Nada disso é consciente, mas é evidente na energia. Toda vez que você tenta atrair algo que não corresponde a quem você está sendo agora, a vibração entra em conflito e esse conflito cria uma espécie de neutralização, como dois ímãs se repelindo. A atração só acontece quando desejo e identidade falam a mesma língua. Foi então que percebi que para atrair algo, eu precisava primeiro me tornar compatível com aquilo. Não se tratava de me iludir, pensar positivo ou fingir confiança. Tratava-se de ajustar a forma como eu me via. Passei anos acreditando que precisava de provas primeiro. Dinheiro no banco, reconhecimento externo, segurança financeira. Mas isso é precisamente o oposto da lei. A lei funciona assim. Você vibra como se já fosse, e a realidade responde como se já fosse. Certa vez, entrei em um prédio comercial para tentar fechar um contrato de limpeza. Eu não fazia ideia do que estava fazendo. Faltava-me técnica, habilidades de argumentação, e eu nem sequer tinha o uniforme que os profissionais daquela área usavam. Mas fiz algo diferente. Naquele dia, antes de entrar no prédio, fechei os olhos no carro e me imaginei como alguém que era procurado, não alguém que estava pedindo. Imaginei-me sendo visto como confiável, como alguém que já tinha autoridade, alguém que exalava calma. E algo extraordinário aconteceu. Quando entrei naquele lugar, as pessoas me trataram exatamente daquela maneira. Não porque eu tinha resultados, mas porque entrei vibrando resultados. A vibração antecipou a circunstância. E saí de lá com um contrato assinado. Não foi sorte, foi compatibilidade. Descobri que as pessoas sempre respondem à sua vibração antes de responderem às suas palavras. Há um ponto psicológico crucial aqui. O cérebro humano não diferencia a imaginação de realidade quando uma emoção forte está envolvida. Portanto, quando você começa a se comportar como alguém que já incorpora o que deseja, seu subconsciente começa a registrar esse comportamento como normal. E é a normalidade, e não o mero desejo, que atrai. Pense nisso. Se você diz que quer ganhar mais, mas continua a vibrar como alguém que teme olhar o extrato bancário, sua vibração está desalinhada. Se você diz que quer reconhecimento, mas se diminui em cada conversa, sua vibração está desalinhada. Se você diz que quer oportunidades, mas reage a tudo como se fosse sempre o azarado, sua vibração está desalinhada. E quando há desalinhamento, a lei não consegue fluir. Comecei a gerar resultados reais quando passei a me fazer pequenas perguntas diariamente. Perguntas que mudavam instantaneamente meu estado interno. Perguntas como: se eu já tivesse o que queria, como agiria hoje? Se eu já fosse a minha versão mais elevada, o que eu toleraria menos? Se eu já estivesse em paz, como eu reagiria a este problema? Se eu já fosse bem-sucedido, como eu estruturaria o meu dia? Essas perguntas não mudaram o mundo ao meu redor, mas mudaram a forma como eu me movimentava dentro dele. E quando você muda a forma como se movimenta, o universo muda a forma como responde. A identidade funciona como um campo magnético. Se você começa a agir como alguém que tem valor, você começa a se sentir valioso. Se você começa a se sentir valioso, você vibra valor. E quando você vibra valor, você atrai o que corresponde a valor. A maioria das pessoas tenta pular direto para o final. O dinheiro, a mudança, as oportunidades, sem ajustar seu campo magnético interno. Isso gera frustração. Eu sempre digo, você não fica rico para depois pensar como uma pessoa rica. Você pensa como uma pessoa rica para depois ficar rico. A ordem nunca foi invertida. E o mais bonito é que essa mudança começa em pequenos detalhes. A forma como você sai da cama, a forma como arruma sua mesa, a forma como se veste, a forma como fala consigo mesmo, a forma como lida com suas decisões.
Todos esses microcomportamentos informam o universo sobre quem você acredita ser. Atração é coerência. Quando o que você deseja, o que você pensa, o que você sente e o que você faz se alinham, nada pode impedir o fluxo. É por isso que insisto, você não atrai o que quer. Você atrai o que finalmente decidiu ser. E quando essa decisão é verdadeira, profunda, interna e constante, a realidade não tem escolha. Ela deve se reorganizar ao seu redor. Porque a vibração sempre molda a matéria, nunca o contrário. É você quem muda primeiro. A vida apenas segue. A vida sempre encontra uma maneira de mostrar o que carregamos dentro, mesmo quando tentamos esconder. A lei da correspondência é implacável justamente por isso. Ela transforma o invisível em visível, o interno em externo, o emocional em material. E a grande maioria das pessoas não percebe que não está lutando contra a realidade, está lutando contra a própria reflexão. Nada do que você experimenta hoje é um acidente. Nada. Tudo começou muito antes dentro de você. Quando digo que a vida exterior reflete a vida interior, muitas pessoas pensam que estou falando de metáforas espirituais. Mas não é uma metáfora, é mecânica. A neurociência já mostrou que crenças profundas moldam decisões automáticas, e essas decisões definem resultados. Você não vê suas crenças, mas elas ditam sua vida. E é exatamente por isso que a realidade parece tão teimosa. Ela está obedecendo ao que você acredita ser verdade, não ao que você deseja que aconteça. Experimentei isso de forma tão dolorosa que ainda hoje me lembro como se fosse ontem. Tentei melhorar minha vida financeira, mas sempre voltava ao mesmo ponto, sem dinheiro, endividado, estressado. E eu pensava que o problema era o mundo, empregos ruins, o governo, azar. Só muitos anos depois, percebi que o mundo nunca foi o problema. O problema era o que eu carregava dentro de mim, a minha própria imagem de insuficiência, de alguém que não merecia nada além do básico. Eu era o tipo de pessoa que, mesmo ao receber dinheiro, sentia-se desconfortável em tê-lo. Era como se algo dentro de mim dissesse, isso não te pertence. E então, eu encontrava uma maneira de perder tudo, de desperdiçar, de cometer erros. Não era azar, era correspondência. Essa lei funciona de forma tão silenciosa que você nem percebe quando está se sabotando. Seu corpo já memorizou padrões emocionais. Sua mente já memorizou histórias e você continua repetindo comportamentos que reforçam justamente a vida que você quer abandonar. Quer um exemplo simples? Uma pessoa que internamente acredita que dinheiro acaba rápido, sempre criará situações onde o dinheiro acaba rápido. Mesmo que ganhe mais, encontrará uma maneira de manter essa crença viva. Outra pessoa que acredita que ninguém é confiável, sempre atrairá relacionamentos onde não há confiança. Não importa quem se aproxime, verá algo errado, interpretará de forma distorcida ou agirá de modo a fazer o relacionamento desmoronar. É um ciclo perfeito e destrutivo. Foi por isso que precisei reescrever completamente meu mundo interior antes de mudar meu mundo exterior. E não foi fácil admitir que a vida que eu estava vivendo era o resultado das histórias que eu repetia para mim mesmo. Quando finalmente aceitei isso, percebi que a lei da correspondência é uma das leis mais libertadoras que existem, porque tira o poder dos outros e o devolve para você. Ela diz: o que está lá fora só mudou porque você mudou por dentro. Lembro-me de um período em que eu estava lutando para fechar novos contratos e parecia que ninguém confiava em mim. Eu ia de porta em porta, fazia propostas, explicava, argumentava, mas tudo parecia emperrado. Até que, um dia, sozinho em casa, fiz uma pausa e me perguntei: eu confiaria em mim se estivesse do outro lado? A resposta me atingiu como um soco: eu não confiaria. Não por falta de habilidade, mas pela minha postura emocional.
Meu olhar revelava insegurança. Minha energia era instável. Eu estava tentando convencer as pessoas com palavras, enquanto minha vibração gritava dúvida. E a vida simplesmente correspondeu. Quando entendi isso, comecei a trabalhar no meu interior antes de qualquer ação. Comecei a me observar com uma honestidade brutal. Percebi que meu diálogo interno era preenchido por frases como: "Isso é grande demais para mim. Não sou bom nisso. As coisas sempre dão errado para mim." Enquanto esse tipo de pensamento fosse o reflexo dentro de mim, a realidade lá fora só poderia se moldar de acordo. É aterrorizante perceber o quanto carregamos crenças herdadas, memórias dolorosas, frases ditas por outras pessoas que se transformam em paredes invisíveis dentro de nossa mente. Paredes que nos impedem de avançar. Mas quando você começa a derrubá-las, a vida começa a se abrir como se alguém tivesse destravado um mecanismo secreto. Porque cada vez que você muda uma crença, você muda sua vibração. E cada vez que você muda sua vibração, a realidade se ajusta. Um estudo famoso da Universidade de Yale mostrou que pessoas com alta autoestima tendem a interpretar desafios como oportunidades, enquanto pessoas com baixa autoestima interpretam oportunidades como ameaças. Não é coincidência, é correspondência. Duas pessoas recebem a mesma chance. Uma cresce, a outra paralisa. A diferença não está na chance, está dentro de cada uma. Quando comecei a reprogramar minha autoimagem, tudo mudou em uma velocidade impressionante. Parei de esperar rejeição e comecei a esperar reconhecimento. Parei de agir como alguém que precisava provar algo e comecei a agir como alguém que tinha valor. E foi como se o universo tivesse mudado a direção do vento. Pessoas que antes não me ouviam começaram a me procurar. Portas que antes pareciam fechadas simplesmente se abriram. Situações que antes estavam emperradas começaram a fluir. Nada disso foi por acaso, foi correspondência. O mais impressionante é que essa lei funciona 100% do tempo, mesmo quando você não quer. Ela não pode ser desligada. Se você se sente pequeno, a vida lhe mostrará situações que confirmam isso. Se você se sente incapaz, a vida trará desafios que reforçam essa incapacidade. Se você se sente indigno, a vida trará situações onde você será tratado como alguém indigno. Isso não é punição, é alinhamento vibracional. Mas quando você muda a narrativa interna, mesmo que lentamente, tudo ao seu redor começa a mudar também. E às vezes, a realidade muda tão rápido que você se pergunta como é possível. A resposta é simples. A realidade não mudou. Você mudou. E a realidade apenas seguiu, como um espelho que não tem liberdade para refletir nada além do que está à sua frente. A vida sempre foi seu espelho. A pergunta agora é: você gosta do que vê? Porque se você não gosta, não precisa quebrar o espelho. Você só precisa mudar o que está na frente dele. Tudo começa dentro, sempre dentro. E só então, inevitavelmente, se manifesta fora. A verdade é que nada muda enquanto você continuar esperando para se sentir pronto, seguro ou confiante para agir. Essa foi uma das lições mais difíceis que tive que aprender, porque cresci acreditando que pessoas de sucesso eram aquelas que tinham todas as respostas, todas as ferramentas e todos os recursos antes de começar. E isso me paralisou por anos. Esperei pelo momento perfeito, pelo sinal perfeito, pela circunstância ideal, e esse momento certo nunca chegou. Foi somente quando percebi que a ação inspirada não nasce da segurança, mas da decisão, que tudo começou a ganhar impulso. Ação inspirada não é ação impulsiva, desesperada ou ansiosa. Ela surge de uma vibração alinhada com o que você quer experimentar. Ela emerge como uma pequena intuição, um sussurro interno, um sentimento de "é por aqui".
Mas a vasta maioria das pessoas não a percebe porque está ocupada demais tentando controlar cada detalhe, evitar riscos ou prever resultados. Isso é exatamente o que eu costumava fazer. Eu queria mudança, mas só agia quando tinha garantias, e nenhuma vida se transforma sob a tirania das garantias. Quando deixei o corpo de bombeiros, não tinha a menor ideia do que estava fazendo. Até hoje, quando conto essa história, um nó se forma na minha garganta porque aquele momento estava carregado de tudo: medo, insegurança, dúvida. Mas ele também trazia algo que eu nunca havia sentido com tanta força: uma urgência emocional poderosa. Era como se algo dentro de mim dissesse: se você não agir agora, vai se arrepender profundamente. E mesmo sem saber o que viria a seguir, eu dei o salto. Aquele passo ativou uma cadeia de eventos que eu jamais teria acessado se tivesse permanecido estagnado. Lembro-me de uma situação específica que deixou uma marca indelével na minha vida. Eu tinha acabado de abrir meu negócio de limpeza e, sinceramente, não fazia a menor ideia de como conseguir sequer um cliente. Tentava imaginar estratégias, mas me sentia tão pequeno, tão despreparado, tão distante dos resultados que queria, que minha mente simplesmente travava. Até que, num dia aparentemente comum, tive um pressentimento repentino: entrar no carro e dirigir para uma área comercial da cidade, sem roteiro, sem plano, nem mesmo uma ponta de certeza concreta. Era apenas um sentimento e não havia absolutamente nenhuma lógica nisso. Mas parecia uma inspiração. Estacionei o carro com as palmas das mãos suadas. Meu corpo inteiro tremia. Minha mente dizia: isso é ridículo, você vai se humilhar. Mas algo mais profundo dentro de mim impulsionava: vá. E então eu fui. Entrei no primeiro prédio comercial e falei com a primeira pessoa que vi. Não fiz um discurso ensaiado, não usei palavras sofisticadas e, claro, não mostrei um portfólio porque não tinha nada disso. Falei com sinceridade, com calma e, o mais importante, com genuína convicção. Eu estava ali porque segui uma intuição, não porque estava buscando aprovação. E, para minha surpresa, aquela pessoa não só me ouviu, como me pediu para voltar no dia seguinte para uma reunião formal. Aquele se tornou meu primeiro cliente oficial e abriu portas para dezenas de outros. Aprendi então que a ação inspirada não depende de confiança absoluta. Ela depende apenas de um alinhamento momentâneo. Às vezes você não está confiante, mas está disposto. Às vezes você não está preparado, mas está presente. Às vezes você não sabe tudo o que precisa saber, mas sabe o suficiente para dar o próximo passo. E isso é mais poderoso do que esperar para conhecer o caminho inteiro. A vida não te recompensa apenas pelos seus pensamentos, mas pelo que você faz com eles. E o que determina se uma ação é inspirada ou não é a energia que você carrega de antemão. Se você age com medo, desespero e escassez, suas ações criam confusão. Mas quando você age com intenção, mesmo sem clareza completa, o universo abre caminhos que só se tornam visíveis depois que você começa a se mover. Há um estudo fascinante publicado pela Harvard Business Review, mostrando que decisões rápidas, alinhadas com uma visão pessoal, produzem resultados até 4 vezes maiores do que decisões prolongadas, excessivamente calculadas e emocionalmente paralisadas. Isso não significa agir sem pensar. Significa agir antes que o medo te paralise. Significa não permitir que a dúvida seja mais forte que a intuição. A ação inspirada é como um trem que aparece por apenas alguns segundos. Se você hesita demais, ele parte e você retorna ao ciclo de estagnação. A maioria das pessoas nunca experimenta essa força porque vive dentro da bolha da preparação eterna. Vou começar quando tiver um dinheiro sobrando. Vou tentar quando me sentir mais seguro. Vou fazer uma mudança quando tudo estiver favorável.
Mas aqueles que pensam assim esquecem a parte mais importante. Nada se torna favorável até que você se mova. O mundo externo só transforma sua forma depois que você muda sua vibração e valida essa mudança com a ação. Eu mesmo precisei quebrar o padrão de esperar por aprovação. Por muito tempo tive medo de errar, medo de falhar, medo de ser visto como despreparado. E isso me fazia evitar qualquer ação que me tirasse da minha zona de conforto. Mas quando percebi que a ação inspirada não exige perfeição, mas presença, meu mundo interior se expandiu. Comecei a notar sinais que sempre estiveram ali, mas que eu havia ignorado. Oportunidades que pareciam invisíveis começaram a surgir. Pessoas que antes não me notavam começaram a se aproximar. Projetos que pareciam impossíveis começaram a fazer sentido. E tudo isso aconteceu porque eu finalmente entendi que o universo não responde à força da sua vontade. Ele responde à verdade da sua vibração. Quando você sente que deve agir, mesmo que seja um pequeno movimento, simplesmente faça. Não pense demais. Não espere para entender tudo. Os maiores saltos na sua vida não virão através de decisões impecáveis, mas através de decisões profundas, alinhadas com quem você realmente quer se tornar. A ação inspirada é a ponte entre o seu estado atual e a realidade que você quer viver. Se você não cruzar a ponte, não importa o quanto visualize, afirme ou deseje, você permanece no mesmo lado. Mas quando você cruza, mesmo que esteja inseguro, mesmo sem garantias, você entra no fluxo da vida. E o fluxo sempre recompensa aqueles que se movem. Sempre. Existe um mecanismo silencioso que governa grande parte da experiência humana. E poucas pessoas percebem isso até que experimentem repetidamente o mesmo tipo de dor. Tudo de que você foge, tudo o que você tenta evitar a todo custo, tudo o que você teme encontrar, acaba te encontrando. Não porque você queira, mas porque sua vibração se organiza precisamente em torno do que você tenta esconder de si mesmo. Foi doloroso perceber isso na minha própria vida, porque por muitos anos eu lutei contra sombras que eu, sem saber, nutria em mim mesmo. Tentei desesperadamente escapar da pobreza, e cada pensamento era um reflexo de o quanto eu temia perder dinheiro, falhar, não conseguir pagar as contas. Contava cada último centavo com uma tensão tão intensa que parecia que o dinheiro estava constantemente escorrendo pelos meus dedos. E estava. Não porque a vida era injusta comigo, mas porque minha vibração era moldada pelo medo. O medo cria seu próprio campo de atração. O medo tem memória. O medo tem efeitos físicos no corpo. Ele acelera o batimento cardíaco, constringe a respiração, bloqueia a criatividade e fecha portas antes mesmo que você tente abri-las. Quando alguém vive com o medo de perder, tudo o que faz é motivado pela tentativa de se proteger. E uma vida baseada na proteção é uma vida pequena, constrita, estagnada. Essa era exatamente a vida que eu vivi por anos. Lembro-me de um momento específico, ainda nos primeiros dias do meu negócio de limpeza. Eu havia conseguido alguns contratos e estava começando a crescer. Mas toda noite deitava na cama com um medo terrível de que tudo desmoronasse. E mesmo sem perceber, eu me comportava como se estivesse apenas esperando que tudo colapsasse. Duvidava de mim mesmo, repassava cada conversa, me perguntando se havia dito algo errado, tentava agradar demais, aceitava condições injustas apenas para evitar o risco de um cliente desistir. Eu estava preso num ciclo de evitação, não num ciclo de expansão. E então algo aconteceu que me deixou uma marca profunda. Eu estava prestando serviço para um dos meus primeiros clientes, um contrato significativo para mim na época.
Fiz o melhor trabalho que pude, mas durante todo o serviço senti um enorme desconforto, como se a qualquer momento ele me dissesse que não precisava mais dos meus serviços. Era um medo irracional, mas eu dei tanta atenção a ele que parecia real. E no final daquela tarde, o cliente me chamou para conversar. Naquele instante, meu coração despencou. Eu sabia o que estava por vir, ou melhor, eu acreditava que sabia. Eu esperava ouvir: "Não vamos continuar com o contrato." E, surpreendentemente, ele disse exatamente isso. Apenas que a razão que ele deu não tinha nada a ver com o meu trabalho. Ele havia simplesmente contratado um serviço interno para sua própria empresa. Mas eu fiquei ali, paralisado, sentindo como se eu tivesse atraído aquilo. E eu realmente tinha. Não atraí a perda porque fiz algo errado. Atraí porque vibrei insegurança antes, durante e depois do serviço. Minha mente não conseguia visualizar um resultado positivo. Então meu corpo vibrou derrota. E quando você vibra derrota, não importa o quanto você trabalhe, tudo ao seu redor começa a se comportar como se você estivesse perdendo. Aquele contrato poderia ter terminado de qualquer forma, mas a maneira como eu experimentei a situação emocionalmente me ensinou algo valioso. Quando você foge do medo, o medo corre atrás de você. E ele é mais rápido. A mesma coisa acontece nos relacionamentos. Quantas pessoas vivem com o medo de rejeição, não inconscientemente, constroem comportamentos que afastam os outros? Falam com rispidez, se protegem demais, não mostram vulnerabilidade, constroem muros e então se perguntam por que a rejeição sempre as encontra. Elas não percebem que estão vibrando precisamente o que não querem experimentar. Insegurança tem cheiro, escassez tem tom de voz, preocupação tem postura. E o universo responde à vibração muito antes de responder às palavras. Conheci muitas pessoas talentosas que nunca prosperaram financeiramente porque fogem desesperadamente da ideia de fracasso. Não arriscam, não se expõem, não pedem aumentos, não tentam oportunidades maiores porque morrem de medo de serem julgadas. E quanto mais fogem, mais atraem situações onde se sentem pequenos. A vida te trata da forma como você se trata. Se você acredita que não consegue lidar com perdas, a vida te coloca em situações para lidar com perdas. Se você acredita que não é bom com dinheiro, a vida te apresenta desafios financeiros constantes. Não é punição, é coerência. Existe até um padrão estudado em psicologia chamado profecia autorrealizável. Quando você teme intensamente algo, suas atitudes começam inconscientemente a se alinhar para transformar esse medo em realidade. Você age de forma defensiva, emocionalmente instável ou hesitante, e essas reações moldam o resultado final. Evitação cria atração, medo cria repetição, e somente quando parei de fugir, minha vida começou a ganhar estabilidade. Eu precisei olhar no espelho e admitir que estava com medo, não para fingir coragem, mas para transformar o medo na energia para a ação. Quando finalmente assumi a responsabilidade pelo que estava emanando para o mundo, tudo ficou mais claro. Percebi que, em vez de fugir da pobreza, eu precisava correr em direção à prosperidade. Em vez de evitar a rejeição, eu precisava fortalecer minha autoestima. Em vez de tentar evitar a perda de clientes, eu precisava oferecer um serviço tão excelente que isso nem seria uma preocupação. E, acima de tudo, em vez de temer o fracasso, eu precisava permitir que o fracasso fosse apenas um episódio, não uma identidade. Foi então que fiz uma mudança interna crucial. Comecei a perguntar: o que eu quero experimentar, em vez de o que eu quero evitar. Essa pergunta simples alterou a direção do meu alinhamento energético. Meu foco mudou de escapar do pior para mover-me em direção ao melhor.
O medo perdeu sua força porque parei de alimentá-lo com a atenção que o sustentava. Quando você para de alimentar o medo para de moldar sua vida. É notável como as coisas mudam quando o medo deixa de ser o centro da sua vibração. As pessoas começam a responder de forma diferente. As situações começam a fluir. Oportunidades surgem de lugares inesperados. E isso não é coincidência, é libertação. Você para de ser perseguido pelo que teme e começa a ser guiado pelo que deseja. Há um momento na vida de toda pessoa que realmente decide mudar, onde o universo parece fazer uma pergunta silenciosa. Você realmente quer isso? Ou está apenas empolgado por alguns minutos? E é neste ponto que a maioria das pessoas desiste, não porque não são capazes, mas porque confundem obstáculo com rejeição, teste com fracasso, atraso com impossibilidade. Se há uma coisa que aprendi da maneira mais difícil, é que toda vez que você declara internamente um novo padrão, uma nova versão de si, uma nova direção para a sua vida, você será presenteado com um pequeno teste, não para puni-lo, mas para solidificar sua vibração. O universo só entrega o que você sustenta consistentemente, não o que você apenas expressa uma vez. Quando comecei a mudar meu comportamento, meus pensamentos e minha energia, os resultados não vieram imediatamente. Na verdade, senti como se tudo piorasse. É quase irônico, porque muitas pessoas experimentam isso e imediatamente dizem: viu? Não adianta tentar, não adianta mudar. Mas o que não percebem é que esses sinais iniciais não são o fim, são o começo. Foi exatamente isso que aconteceu comigo quando larguei meu emprego e comecei meu negócio de limpeza. Eu estava cheio de esperança, vibrando diferente, sentindo-me capaz pela primeira vez. E nos primeiros meses, perdi contratos, cometi erros e me frustrei. Meu antigo eu queria voltar, desistir, correr de volta para a falsa segurança do que eu considerava estável. Mas algo dentro de mim disse: se você voltar agora, levará anos para tentar novamente. Lembro-me de um contrato específico que foi um ponto de virada. Era um trabalho grande para mim na época. Executei o serviço com dedicação, me esforcei como nunca. E no fim, o cliente decidiu cancelar o acordo. E ali, naquele momento, senti aquela pontada aguda no peito, o pensamento: eu sabia que isso não era para mim. Mas imediatamente depois, outra voz, mais madura, mais alinhada, surgiu. Você está sendo testado. A pergunta é: você continua ou volta? Foi então que entendi que minha vida estava mudando. Porque pela primeira vez respondi ao teste sustentando minha decisão. E foi essa firmeza, essa teimosia positiva, essa convicção vibracional que abriu caminhos que eu jamais teria acessado se tivesse recuado. Toda vez que você escolhe continuar, mesmo diante do desconforto, sua vibração se estabiliza. E uma vibração estável é infinitamente mais poderosa do que explosões curtas de entusiasmo. É por isso que, neste ponto do vídeo, se você está sentindo que isso faz sentido, peço que faça duas coisas simples. Se inscreva no canal e clique em curtir agora. Não é apenas um gesto técnico, é um gesto vibracional. É você dizendo a si mesmo: eu continuo, eu me comprometo, eu pertenço a isso. Esse pequeno movimento reforça a vibração que você deseja sustentar e impede que sua mente o puxe de volta para padrões antigos. Compromisso é energia, e energia cria realidade. Mas quero também te mostrar algo importante. Os testes não vêm apenas como perdas. Muitas vezes, eles vêm como distrações. Quando você começa a mudar, surgem situações que parecem oportunidades incríveis, mas que, na realidade, escondem padrões antigos revestidos de novidade. A mente adora isso, porque quer mantê-lo no familiar, mesmo que o familiar seja destrutivo. Experimentei isso em primeira mão.
Depois de um período difícil, comecei a receber ofertas de trabalho temporário que pagavam muito pouco, mas pareciam seguras. Pequenas chances de retornar à antiga rotina. E por um instante, a tentação foi grande. Mas percebi que aceitar isso seria abandonar o caminho que estava construindo. Era outro teste. Eu confiava o suficiente na minha nova vibração para dizer não ao que era pequeno, enquanto esperava pelo que era grande. Quando você entende essa dinâmica, começa a ver cada obstáculo com clareza. Nada está tentando derrubá-lo. Tudo está tentando fortalecê-lo. Um músculo só cresce quando é desafiado. E o mesmo acontece com sua vibração. É por isso que, quando você decide mudar sua vida, precisa decidir mudar sua reação primeiro. O teste não está no que acontece. O teste está em como você responde. Você responde como a versão antiga ou como a versão que está construindo. Se você responde reclamando, duvidando, diminuindo-se, desesperando-se, você retorna à vibração de antes. Mas se você responde com firmeza, com foco, com energia estável, com ação consciente, você passa no teste e a realidade abre espaço para a nova fase. Costumo dizer que a vida é como uma porta automática. Ela só se abre quando você se aproxima com convicção. Se você se aproxima hesitando, ela não se move. Se você recua, ela permanece fechada. Mas quando você avança com decisão, ela reconhece automaticamente sua presença e se abre. Ações inspiradas sem compromisso são meros impulsos. Compromisso sem vibração alinhada é apenas esforço. Mas vibração alinhada, mais ação consistente, mais compromisso emocional, formam a equação exata para a manifestação. E há algo ainda mais importante. Quando você persiste nos testes iniciais, envia um sinal claro para o universo e para si mesmo. Eu mereço estar aqui. E quando você sustenta esse sentimento repetidamente, sua identidade se reajusta. O mundo não lhe dá o que você quer. Ele lhe dá o que você acredita que merece. E o merecimento é construído através da repetição de decisões alinhadas. Portanto, se agora mesmo você está vivenciando desafios, obstáculos, atrasos ou situações que parecem contrárias ao que deseja, respire fundo. Isso não significa que está dando errado. Significa que está começando a dar certo. Todo novo padrão exige firmeza para se estabelecer. Toda nova vibração precisa sobreviver a hábitos antigos. E toda nova vida precisa de uma decisão que não mude quando o vento sopra. Você não está sendo punido, você está sendo moldado. E quanto mais você sustenta sua decisão, mais rápido o universo o sustenta. Há um instante na vida de qualquer pessoa em que tudo parece se partir em dois, como se o chão se abrisse sob seus pés e nada fizesse sentido. E é precisamente nesses momentos que a lei da polaridade age com mais força, mesmo quando você não percebe. Essa lei afirma que tudo tem dois lados, absolutamente tudo. O problema é que, quando estamos em meio à dor, a única coisa que conseguimos ver é o lado que dói. Eu mesmo já passei por períodos em que a tristeza parecia mais real do que qualquer esperança. Mas a polaridade sempre esteve lá. Mesmo quando eu estava cego para ela, houve um momento na minha vida em que realmente acreditei que tinha perdido tudo. Foi mais do que uma perda financeira. Foi emocional, interna, silenciosa. Eu acordava com um peso tão grande no peito que parecia que meu corpo não me obedeceria. E o mais assustador é que mesmo quando as pessoas tentavam me encorajar, parecia que nada me atingia. Eu estava preso no polo negativo da experiência. E durante esse período, descobri uma dura verdade. Você não escolhe o impacto imediato do que lhe acontece, mas pode escolher em qual lado da experiência você decide permanecer. Foi então que essa lei começou a se revelar.
Eu estava tão consumido pela sensação de fracasso que não via que o próprio fracasso estava me empurrando para um caminho que eu não teria tido a coragem de seguir se estivesse confortável. É curioso como a vida funciona. Quando você está muito firme em algo que não te serve mais, a própria dor o empurra para o outro lado, para o que finalmente faz sentido. A polaridade é persistente, ela não quer te quebrar, ela quer te mover. Quando mais tarde contei isso a um amigo, ele disse que eu tive sorte, mas a sorte não explica quando algo ruim se torna o começo de algo muito maior. A sorte não explica quando uma porta que se fecha o coloca na direção da porta certa. A sorte não explica quando uma perda aparentemente devastadora o torna mais forte do que você jamais imaginou que poderia ser. Isso é polaridade. Essa é a inteligência do universo trabalhando nos bastidores enquanto você tenta entender o caos. Passei anos observando esse fenômeno acontecer em mim e em outras pessoas. Quanto mais eu estudava, mais claro ficava. Toda dificuldade carrega em si a semente do seu equivalente positivo. Não é poesia, é lei. Quando você está vivenciando o polo da dor, existe simultaneamente o polo do crescimento, da clareza, da renovação e da superação. Mas para ver esse lado, você precisa mudar sua lente interna. Pesquisas da Universidade de Michigan mostram que indivíduos que conseguem reinterpretar eventos negativos como oportunidades demonstram níveis de resiliência emocional que são até 5 vezes mais altos. Isso não significa negar a dor, significa dar um propósito a ela, porque o propósito muda a vibração e a vibração muda o resultado. Experimentei isso de forma avassaladora anos atrás, quando perdi algo que considerava essencial para minha vida. Parecia que toda a estrutura do que eu havia construído estava desmoronando, e me senti pequeno, impotente, derrotado, até que uma pergunta me atingiu como um raio. Onde está o outro lado disso? Essa pergunta mudou tudo. Ela não apagou a dor, mas abriu uma possibilidade. E onde há possibilidade, há movimento. Comecei a ver que a perda estava criando espaço para algo que até então eu não teria tido tempo, coragem ou disposição para construir. Percebi que estava olhando para a minha realidade pela lente errada. E quando mudei a lente, toda a perspectiva se transformou. A mesma situação que parecia um fim se transformou no impulso que me impulsionou para o meu maior período de expansão. A polaridade sempre esteve ali. Eu estava apenas preso em um dos seus lados. Você já notou como, depois de atravessar um período difícil, você vê sua própria força de maneira diferente? Como você reage melhor às situações que antes teriam te derrubado? Isso não acontece apesar da dor. Acontece por causa dela. O polo positivo da experiência só se revela quando você decide que a dor não será a parada final, mas o ponto de transformação. A polaridade faz parte do ciclo natural da vida. Não há grandeza sem dificuldade. Não há luz sem sombra. Não há vitória sem desafio. A grande questão é, qual lado você está escolhendo ativar agora? Talvez hoje você esteja no lado escuro de uma situação, o lado da perda, da dúvida, da confusão, da culpa ou da frustração. Eu sei o quão pesado isso é, mas também sei, com a mesma certeza que tenho de que o sol nascerá amanhã, que este momento tem uma contraparte positiva tão poderosa que você ainda nem consegue imaginar. Está lá, esperando seu olhar mudar de direção, porque quando seu foco muda, a polaridade responde. E quando isso acontece, um fenômeno incrível surge. O que parecia impossível começa a fazer sentido. O que parecia um fim se torna um começo. O que parecia castigo se revela como proteção. O que parecia uma queda se transforma em fundamento. A polaridade funciona assim. Ela te impulsiona para onde você precisa estar, mesmo quando você ainda não entende o porquê. E o que mais me fascina nessa lei é que ela entrega exatamente o que você escolhe ver.
O outro lado da sua dor já existe. O próximo capítulo da sua vida já está escrito. E a única coisa que falta é você ver o lado da experiência que está pronto para te impulsionar. Porque tudo tem dois lados, e o lado com o qual você escolhe ressoar determina o lado que você vai experimentar. Existem ciclos na vida que parecem tão pesados que você começa a duvidar da sua própria força. Se você só enxerga a dor, você intensifica a dor. Mas se você começa a procurar, mesmo que timidamente, o lado que representa crescimento, cura e renascimento, a vida começa a te mostrar sinais desse lado. A vibração segue a visão, e a visão molda a realidade. A polaridade não está aqui para te punir, ela está aqui para te revelar. E quando você entende isso, percebe que as partes mais difíceis da sua história não foram seus fracassos, elas foram sua preparação. Dias em que tudo para, nada flui, seu corpo parece pesado, sua mente desacelera e sua alma parece caminhar em areia movediça. E nesses momentos é comum acreditar que há algo de errado com você. Mas foi justamente nesses períodos de aparente estagnação que eu compreendi o verdadeiro poder da lei do ritmo. Nada na natureza cresce em linha reta, nada permanece em expansão contínua. Tudo pulsa, tudo oscila, tudo respira, inclusive você. Vivi períodos em que o universo parecia ter simplesmente puxado o freio de mão da minha vida. Projetos que iam bem começaram a estagnar. Pessoas que antes estavam presentes se afastaram. O dinheiro que antes fluía facilmente simplesmente parou de circular. E confesso, por um tempo acreditei que estava fazendo algo errado. É uma sensação cruel, porque você começa a duvidar da sua própria vibração, da sua própria capacidade, da sua própria jornada. Mas depois de observar esse padrão se repetir várias vezes, não só comigo, mas com centenas de pessoas que ajudei, algo ficou absolutamente claro. Quando tudo desacelera, não é castigo, é preparação. Há um detalhe fascinante sobre a natureza que poucos percebem. As árvores crescem mais no inverno do que no verão. Não externamente, mas internamente. As raízes se aprofundam enquanto nada parece estar acontecendo. O ciclo externo é de retração, mas o ciclo interno é de fortalecimento. E a vida humana funciona exatamente da mesma maneira. Os períodos em que tudo parece parado são muitas vezes os períodos em que você está sendo mais reorganizado internamente. Sua vibração está sendo ajustada, suas crenças estão sendo desafiadas, seu corpo está pedindo descanso para expandir mais tarde. Mas fomos condicionados a acreditar que desacelerar é sinônimo de fracasso. Lembro-me de um momento muito marcante quando eu vivia exatamente esse tipo de fase. Nada dava certo. Eu tentava e tentava e tentava, mas parecia que o universo havia fechado todas as portas. Minha energia estava baixa, minha motivação vacilava, e cada pequena dificuldade parecia um obstáculo gigantesco. Sentia uma enorme pressão interna, como se estivesse falhando por não produzir, por não expandir, por não crescer. E é nesses momentos que a mente te engana. Ela te diz que você está regredindo, quando na verdade você está apenas se movendo através de um ritmo natural. E foi só quando parei de resistir que as coisas começaram a fazer sentido. Percebi que estava tentando forçar a vida a se mover no meu ritmo, quando era eu quem precisava respeitar o tempo dela. A resistência não te permite avançar, ela te prende. Quando finalmente aceitei aquele ciclo, algo começou a mudar. Minha clareza retornou, minha energia se reorganizou, e em pouco tempo, as oportunidades que antes estavam bloqueadas começaram a surgir novamente, de maneiras que eu jamais teria previsto. Um estudo de Stanford indica que o cérebro humano opera em ciclos naturais de alta e baixa energia,
e que forçar a produtividade constante leva a uma queda no desempenho, aumento da ansiedade e decisões emocionalmente distorcidas. Quando você está em um ciclo de baixa, seu corpo está literalmente pedindo por uma reorganização interna. Mas como nossa cultura glorifica a mentalidade de nunca parar, muitas pessoas entram em guerra com o próprio ritmo e perdem energia justamente por resistir ao que é inevitável. O ritmo é inevitável. A oscilação é inevitável. Os reveses temporários são inevitáveis. Mas o que determina seu destino não é o ciclo, é sua resposta a ele. Quando você entende profundamente essa lei, algo muito poderoso acontece. Você para de se culpar por períodos de lentidão. Você para de se comparar com pessoas que parecem estar progredindo constantemente. Você se liberta da ideia tóxica de que o valor de uma pessoa está ligado ao quanto ela produz. E o mais importante, você aprende a usar o ciclo a seu favor. Porque o ritmo não existe para te atrasar, ele existe para te preparar. O ritmo não existe para te punir, ele existe para te alinhar. O ritmo não existe para te infundir medo, ele existe para te dar força. Pense em quantas vezes você já vivenciou algo assim. Uma fase de estagnação, seguida por uma explosão de oportunidades. Uma fase de exaustão emocional, seguida por uma clareza quase sobrenatural. Uma fase de dúvidas profundas, seguida por decisões firmes que mudaram sua vida. Isso não foi coincidência, foi ritmo. Quando a vida te desacelera, ela está te preparando para sustentar o que vem a seguir. Porque o que vem a seguir é maior do que você imagina. Houve um tempo em que eu não entendia isso e lutava contra meus ciclos de baixa. Eu tentava trabalhar mais, produzir mais, me esforçar mais. Mas quanto mais eu forçava, mais as coisas emperravam. Até que um dia, algo simples, mas transformador aconteceu. Eu me permiti parar. E ao parar, eu ouvi. Percebi que aquele momento não era um castigo, era um convite. Um convite para reorganizar minha vibração. Um convite para revisar meus pensamentos. Um convite para fortalecer minhas raízes. E assim que aceitei, a vida começou a fluir novamente. É assim que o universo funciona. Quando é hora de avançar, ele empurra. Quando é hora de pausar, ele puxa. Quando é hora de crescer, ele expande. Quando é hora de fortalecer, ele reúne. Se você tenta expandir quando deveria estar consolidando, você perde energia. Se você tenta consolidar quando deveria estar expandindo, você perde oportunidade. A sabedoria está em reconhecer o ciclo e dançar com ele. E aqui está a parte mais bonita dessa lei. Quando você respeita o ritmo da vida começa a te respeitar. Você para de viver em guerra com o tempo e começa a viver em parceria com ele. E essa parceria cria estabilidade emocional, clareza mental e uma vibração tão coerente que a realidade começa a te apoiar em vez de te desafiar. Às vezes, seu ciclo de baixa é exatamente o que vai te colocar no caminho certo. Às vezes, o silêncio é o início da expansão. Às vezes, a pausa é a preparação para o salto. E quando o salto vier, e ele virá, você entenderá que cada momento de aparente estagnação foi, na verdade, um momento de construção interna. Porque nada, absolutamente nada, permanece parado na vida. Tudo pulsa, tudo respira, tudo evolui. E quando você aprende a respeitar esse ritmo, a vida para de te arrastar e começa a te guiar. E ao integrar tudo isso internamente, talvez você perceba que algumas pessoas ao seu redor também estão vivenciando ciclos difíceis, enfrentando bloqueios emocionais, lutando silenciosamente contra padrões que nem sequer sabem nomear. Se alguma parte desta mensagem ressoou com você, pode ser exatamente o que alguém próximo a você precisa ouvir agora. Compartilhe este vídeo com aquela pessoa especial. Às vezes, um único insight é o que acende a luz que falta no caminho dela.
Sou profundamente grato por você ter caminhado comigo até aqui, por permitir que essas ideias encontrem espaço dentro de você. E estarei esperando por você no próximo vídeo.